Pergunta do nosso irmão Wallace. Já está aqui na agulha. Vamos ouvir aqui o nosso irmão. Boa noite, meus queridos irmãos do canal Apocalipse em Foco. Eu queria agradecer ao meu querido amigo Nobre por essa oportunidade de fazer essa pergunta, que eu acho que é importante para todas as igrejas do Brasil hoje. A minha pergunta fica: aonde a igreja brasileira está se comportando, ou como a igreja brasileira está se comportando, que mais se assemelha às igrejas bíblicas, ou especificamente às igrejas do Apocalipse, né? Mas a gente pode pegar o exemplo até um pouco mais amplo, né? Eu creio que isso vai dar uma oportunidade das pessoas debaterem sobre os erros e acertos da igreja brasileira hoje diante do Apocalipse, que a gente sabe que está se aproximando. Muito bem, vamos lá. Qual seria, né, a igreja de hoje comparada a uma destas igrejas aí do Apocalipse? Qual igreja nós seríamos? Tem aqui um gráfico aqui, uma tabelazinha que nos ajuda um pouco a entender, tá? Olha só, temos a igreja de Éfeso, uma igreja impassível, né? Tipo assim, olha, nós somos os primeiros cristãos, quem manda é nós aqui, sabe? Você lembra daquela história do... Quem foi, meu Deus? Foi Pedro, não me lembro agora. Tava andando com Jesus, aí tinha uma turma lá, né? Curando, fazendo milagres e tudo, em nome de Jesus, mas não andava com Jesus diretamente, mas já estava trabalhando em nome de Jesus, assim como nós, né? Não vemos fisicamente, está trabalhando aí. E aí chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, manda cair fogo do céu, mata esses infeliz, taca fogo. E aí Jesus: não, pai, que é isso? Calma aí. Então era a igreja impassível, né? Ali a primeira igreja era... A galera não tinha... E aí depois, né? Tem aí o abandono do primeiro amor, né? Tá aquele fogo todo. Aqui são meio que fases da vida cristã, não obrigatoriamente que tenha que terminar em Laodiceia, tá? Mas a gente passa por essas fases na nossa vida também, né? Tem a igreja perseguida, então você vai passar por fase de perseguição, onde também não há ali uma repreensão, né? É só cacete, né? Tem a igreja de Pérgamo, né? Também, mas ela é popular, ela aceita tudo para poder, né? Sabe a igreja moderna, né? Aceita tudo para poder estar no meio da galera, né? Todo mundo gosta. Tiatira, né? Aí essa aqui já aceita mais coisas erradas ainda. Sardes, né? Já morreu, esqueceu de enterrar. Né? Ou seja, totalmente fria, totalmente, sabe? Sem uma vida realmente espiritual. Filadélfia, a igreja missionária, né? Que esse deve ser o nosso final. Mas, infelizmente, muitos cristãos, se você olhar, a vida de muitos cristãos está aqui, ó. E termina aqui, ó, infelizmente, aqui no Laodiceia. Morno. Sabe? Não é assim? Estou exagerando. Fica assim, então, quero mais saber dessas coisas não, sabe? E eu não estou falando só sobre o Apocalipse, que o Apocalipse é a primeira coisa que a galera abandona, né? Eu até entendo, mas assim, eu também não estou julgando, porque assim, quando você vai ficando mais velho, você vai tendo mais responsabilidades, o seu tempo vai diminuindo, e hoje cada vez mais a gente tem menos tempo. Não é como no tempo dos nossos avós, não vamos se comparar com os nossos avós, mas a gente também não pode usar isso como desculpa sempre para não fazer a obra de Deus. Algumas pessoas podem achar que não. Ok, mas eu estou fazendo a obra de Deus aqui agora. Poderia estar fazendo outra coisa. Qualquer outra coisa, boa ou ruim, escolhi estar aqui com vocês para falar da Bíblia.
Pode concordar comigo, pode não concordar. Vamos lá, né? Dá pra gente fazer uma... Eu sou pregador também, viu? É porque eu gosto de falar do Apocalipse, mas se deixar eu prego também. Então, a vida do cristão tá aqui. E a vida do cristão tá aqui não foi porque eu peguei anotado, não. É porque eu vi e percebi agora que o irmão mandou a pergunta e a vida do cristão. Começa assim, ó, muito amor, agora pode tudo, né? O reteté, aquela coisa, é popular, depois vai transgredindo, vai aceitando mais coisa errada, depois morre mesmo na fé, aí uns ressuscita. E outros ficam mornos. É isso aí. Mas assim, qual é a nossa igreja aqui? Vamos lá, qual é? O abandono do primeiro amor? Tem muito, mas já ficou para trás, né? Hoje a gente não prega mais para descrente, a gente está pregando para pessoas que saíram do evangelho. Eu não vou chamar de desviado, que é uma palavra pesada, eu não gosto muito. Pessoas que ou abandonaram a fé ou se distanciaram por algum motivo. Hoje a gente prega para essas pessoas. Ninguém prega mais para quem não foi crente. A gente prega mais para ex-crentes. Essa é a realidade. Igreja perseguida, né? Difícil hoje em dia uma igreja aqui no Brasil perseguida. Não. Popular, tem muitas igrejas populares e aceita ali umas coisinhas. Até aí ok, né? Mas eu acho que a nossa igreja ela tá bem aqui, né? Ela tá nessa Sardes aqui. Laodiceia, muito. Igreja morna. Morna é... Acho que tava morna. Acho que agora muitos morreram mesmo. Tá? E a igreja, cadê aqui? A igreja rica. Eu não tô vendo aqui qual é. Agora eu esqueci, cara. É Sardes, né? Não sei se é. Agora eu... Enfim. Filadélfia a gente está longe, né? Assim como igreja. Eu acho que a gente está entre Sardes e Laodiceia mesmo. Infelizmente. Tiatira. No melhor As melhores estão aqui como Pérgamo, né? Tá legal, é popular, aceita uma coisinha ou outra. Você não vai achar uma igreja Filadélfia hoje assim, sabe? Difícil. Mas assim, falando do Apocalipse agora, tem visões aqui sobre isso, né? O que é que eles dizem aqui? Alguns dizem que aqui seria as fases da igreja no mundo. E aqui tem até as datas, né? Primeiro século, tal. Quem fez essa tabela, que não foi eu, acredita nisso mesmo, né? Mas também alguns dizem que não tem nada a ver com a época da igreja, né? Não tem nada a ver com a época da igreja. Isso é só para aquele tempo. E eu acredito que não, tá? E eu vou explicar por quê. Existem algumas coisas que as pessoas sempre repetem, dizem, as profecias são cíclicas. As profecias são cíclicas, elas vêm e se repetem. Às vezes sim, mas a questão não é se a profecia é cíclica ou não. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram, provavelmente. As profecias, elas não são somente cíclicas, elas são multiformes. Elas se cumprem de muitas formas. Por exemplo, ela tanto pode se cumpriu, obviamente, nestas igrejas ali que ficavam todas na Turquia, e ela também tem claramente um cumprimento das fases da igreja. Hoje, de fato, nós estamos aí, de uma forma geral, numa Laodiceia mesmo. A igreja morna, não sabe muito bem o que quer, porque os crentes estão assim. Sabe, não tem mais aquela vontade, o cara conhece, o cara sabe, mas, sabe, perdeu aquela vontade, Tanta gente que está assim na igreja, né? É triste. Tanta gente que, sabe,
Eu não estou dizendo que é todo mundo, né? Claro, tem muita gente que está aí trabalhando, se dedicando. Não estou criticando a igreja de forma geral, não, mas tanta gente que saiu da igreja nessa pandemia porque não aguentou o pancão. O cara já estava morto e esfriou de vez, né? Então, existe uma multiformidade de cumprimento profético. Não é só que a profecia é cíclica, ela é multiforme.